Olá, olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Heitor Rodrigues e hoje nós vamos falar sobre o café da manhã. Por que é tão importante se alimentar de maneira correta para poder manter boas glicemias ao longo do dia. Já aproveita, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like. É importante para o canal continuar crescendo e dessa forma a gente manter boa qualidade de conteúdo e ajudar quem realmente precisa. Hoje nós vamos falar sobre o café da manhã. Porque é importante fazer escolhas inteligentes, fazer escolhas ponderadas para poder evitar que a glicemia continue subindo. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre alguns exemplos, sobre quão é importante manter essa glicemia mais estável ao longo do dia para poder influenciar de maneira positiva a sua hemoglobina glicada, que é a que o médico vai fazer a análise para dessa forma verificar se o seu tratamento está sendo eficaz ou não. Então fique nesse vídeo até o final para poder aprender mais e colocar em prática, que é o mais importante. Então hoje nós vamos falar sobre o quão é importante esse café da manhã equilibrado, esse café da manhã com baixa quantidade de carboidrato. Então, infelizmente, a gente tem que evitar o café adoçado com açúcar, ele tem que ficar de lado. A gente não pode continuar adoçando o café com açúcar, a gente precisa deixar de lado. Se você trabalha fora e o cafezinho é adoçado com açúcar, procure evitar, procure deixar de lado. Tente levar o seu próprio café ou, se for consumir, coloque adoçante ou com sabor natural. Também é muito importante deixar o pãozinho de lado, seja o pão de sal, o pão doce. A gente precisa abandonar esse hábito de ter que consumir o pão logo pela manhã. A gente sabe, é uma forma prática, uma forma até saborosa, mas ela não agrega nada para o paciente que tem diabetes. A gente também precisa evitar o suco de laranja, principalmente o suco natural, pois ele tem alta concentração de frutose, e essa frutose é o açúcar da fruta. Então a gente precisa deixar de lado. Muitas pessoas acabam tomando café na padaria e acabam consumindo o suco de laranja pensando que é uma forma saudável, e infelizmente não é. A gente precisa também deixar de lado os bolos. Muitos bolos são feitos à base de farinhas de mandioca, farinha de trigo, e a gente precisa abandonar. Por quê? Porque é uma alta quantidade de farinha que corresponde a uma alta quantidade de açúcar que vai direto para o nosso sangue, para a nossa corrente sanguínea, fazendo com que a nossa glicemia suba. Então a gente precisa deixar de lado esses alimentos para poder, dessa forma, continuar com uma glicemia mais estável. Então, como a gente pode melhorar a nossa alimentação? Eu bato muito na tecla, muita gente não gosta, muita gente bate a perna, mas a gente tem que utilizar os ovos como o nosso aliado. Por quê? Porque ele tem uma alta quantidade de proteínas e também uma alta quantidade de boas gorduras, que vão favorecer maior saciedade. Dessa forma, a gente tende a ficar toda manhã satisfeito, saciado. Dessa forma, a gente não come novamente. O grande problema de consumir açúcar em excesso já pela manhã é que a fome ela tende a vir mais rapidamente. Então a gente tem que consumir os ovos, temos que consumir queijos, podemos consumir abacates, podemos consumir os morangos, podemos também consumir uvas em menores quantidades. A gente também pode acrescentar ao nosso dia a dia receitas low carb. A alimentação low carb ela tem várias opções, então a gente pode elaborar receitas como, por exemplo, o omelete com frango desfiado. A gente também pode fazer a crepioca, que é uma receita com ovo. Então a gente já consegue manter uma alta quantidade de proteínas, de boas gorduras e se sentir mais saciado. A gente pode consumir também o iogurte natural. Então a gente precisa deixar de lado os achocolatados, a gente precisa deixar de lado os cereais, pois eles têm alta concentração de carboidrato, e esses carboidratos irão interferir na nossa glicemia. Então a gente precisa inicialmente fazer escolhas inteligentes, não necessariamente consumir de forma exagerada já pela manhã. Coma com vontade. Se não tem tanta vontade de consumir algum alimento pela manhã, não tem maiores problemas. O que a gente não pode é fazer escolhas que não são interessantes para nós que somos diabéticos. Então a gente precisa escolher bons alimentos e deixar os alimentos ruins de lado. Então a gente consegue montar
alguns exemplos de café da manhã a partir dos ovos, a partir dos queijos, a partir de algumas frutas como o abacate, como o morango, como a uva. A gente pode associar com o iogurte, a gente pode também associar com a castanha. Então a gente precisa melhorar a nossa alimentação para quê? Para poder contribuir para a glicemia ficar mais controlada ao longo do dia. Se a gente consegue manter a nossa glicemia mais controlada ao longo do dia, a gente evita que a glicemia suba e dessa forma a glicada vem num valor mais interessante. Dessa forma o seu médico irá te avaliar de uma forma positiva, mantendo essa glicemia controlada ao longo de 1 ano, de 2, 3, 4 anos. Você tende a evitar a utilização dos medicamentos, tende a manter um bom peso corporal e dessa forma ter mais saúde, independente de se tiver o diagnóstico de diabetes ou não. Então esse é um rápido vídeo para te mostrar que a gente, apesar das inúmeras dificuldades, a gente pode fazer escolhas inteligentes, fazer essas adaptações para melhorar a nossa alimentação já pela manhã, para colher bons frutos ao longo do dia. A partir desses bons frutos, a gente colhe mais saúde e dessa forma a gente consegue ter um diagnóstico de diabetes controlado, que é o grande objetivo da maioria dos pacientes que têm diabetes, que é viver com saúde, manter um bom peso corporal e ficar livre das complicações. Tá certo? Então não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de mandar essa informação para quem precisa. O YouTube entenderá que esse conteúdo é relevante e irá compartilhar com mais pessoas e dessa forma você contribui para o canal continuar crescendo. Se inscreva no canal, se você ainda não deixou o like, já deixe o seu like neste vídeo, a gente continuar nessa caminhada juntos, tá ok? Fiquem todos com Deus e até mais.